Sejam bem-vindos a mais um Stormia Talks. Tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente vai trazer um tema muito interessante que eu nunca tinha ouvido falar até me apresentarem a nossa convidada. Uma tal de teoria U. Se você não sabe o que é, hoje chegou a hora. E para conversar sobre, temos aqui na nossa mesa Fábio Nogue. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente e com a coordenadora do curso de MBA que eu estou fazendo agora, né, Amara? Muito bom. Obrigado aí por ter aceito o convite, viu? Que isso, prazer é meu. Thiago Fontinhas também aqui com a gente, diretamente lá da área de inovação da Seguros Unimed. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, galera. Obrigado por estar aqui nessa mesa com essas feras, né? Acho que é uma honra estar aqui, principalmente com a Mara aqui, que foi minha mentora aí durante esse processo aí para chegar até aqui hoje e trabalhar com inovação, né? E nossa professora aqui de Teoria U, Mara Carneiro, bem-vinda ao Stormia Talks. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer. O professor adora falar, né? Você sabe. Então, esse assunto é um assunto que eu adoro e tá aqui com um aluno atual e um ex-aluno, então tamo junto. Detalhe que eu ainda não tive essa aula, então estou tendo um privilégio. Spoiler. Spoiler alert, totalmente. É bom que depois você pode assistir isso daqui e rever o que você não sabia e aprender no podcast. Privilégio único. Então, Mara, para quem não conhece aqui, só para um resumo rápido, o que seria a teoria U? A teoria U é uma metodologia de gestão de mudança e de liderança muito focada nas pessoas, muito focado no quem, né? Eu costumo explicar que a inovação ela foi evoluindo muito focada no o quê, qual a tecnologia que a gente vai trazer, qual que é a pesquisa e desenvolvimento, taranã. Aí ela migrou muito para processos, para o como, design thinking, taranã, quais processos que me levam a coisas diferentes, e a teoria U ela vai falar no quem. Então, quem somos nós e como que eu trabalho nesse quem para que nós sejamos capazes de construir coisas diferentes. Belo resumo. Agora vamos trazer histórias. Thiago, sua história é incrível de mudanças. Conta pra gente aqui. Putz, cara, é muito legal, né? Eu tava comentando, né? Eu trabalhei em gastronomia, fui chefe de cozinha, engenharia, sempre fui muito inquieto. E recentemente, né, quando eu mudei, quero trabalhar com inovação, fiz minha especialização em DT e comecei a trabalhar na área. Trabalhava numa empresa, estava muito focado ali em projetos de inovação e em algum momento eu decidi sair. Eu falei, Thiagão, legenda, DT. DT é Design Thinking. Boa, obrigado. DT, achei que era uma moto já. E quando trabalhando ali com Design Thinking, muito focado em inovação, bacana. E aí eu falei assim, nossa, eu vou conhecer o mundo de design fora da empresa que eu trabalhava. E aí eu descobri que é muito focado em UI, ainda mais pelo momento que a gente está vivendo hoje, que é UI, User Interface, né? Desenho de tela mesmo, e aplicativos. E a gente está vivendo muito esse momento onde, por conta de crise e tudo mais, as empresas estão muito mais trabalhando com inovação incremental, ou seja, trabalhando melhorias dentro dos seus produtos digitais ou produtos até que não são digitais. E nesse processo de melhoria, eu me afastei muito da inovação e eu entrei muito de cabeça no mundo do design. Então eu discutia design system, que é ver quais os componentes que tinham ali, que eu tinha que colocar, qual o botãozinho, qual a cor. E eu falei, putz, será que é isso? E fui fazer meu curso de MBA lá na FIAP. E passando MBA, tô tocando a vida. Muito das matérias é de design no começo, né? A gente fala muito sobre as ferramentas de design, sobre pensar visual. E aí caí nessa matéria, teoria U. Falei, que é isso, né? Eu cheguei e falei, que parada é essa? Vamos ver como é que funciona. E aí a primeira coisa é, deixa seus padrões pra trás, o que fez você chegar até aqui, o que você quer deixar? Aí eu falei, caramba, acho que é o momento, né? Minha filha tava pra nascer, isso é importante também. Eu falei assim, o que eu quero pro futuro? Né? E eu ali, meio descontente, só trabalhando ali nas minhas telinhas, e eu falei, eu quero voltar a trabalhar com inovação. E aí, eu já vou dar um spoiler aqui, que o trabalho de conclusão dessa matéria, eu tive que fazer um mapa, e a Mara deixa super... pode ser um texto. E eu peguei uma ferramenta do começo do curso, que é o Visual Thinking, e fiz um mapa mesmo, falando assim, olha, eu cheguei aqui, fiz o meu caminho de engenheiro e tudo mais, eu decidi inovar, saí totalmente do mundo da inovação, que é o que eu acredito que é a mais disruptiva, não tão incremental,
E o ano que vem eu quero voltar a atuar na área da saúde com inovação. Quero voltar a trabalhar com seguradora, que é onde que eu gosto muito. E aí, no começo do ano, assim que minha filha nasceu, eu comecei a procurar, cheguei no Nog e hoje eu tô aí trabalhando como especialista de inovação. Então, tudo isso foi um processo. E cada dia eu falo assim, não, essa ferramenta é poderosa. Eu volto e vejo o que eu posso melhorando, assim, porque eu uso ela como é quase que um mantra, quase que um OKR. A cada 3 meses, OKR, os objetivos e resultados chaves. Eu volto a cada 3 meses e falo, não, eu tô no caminho, eu tô fazendo. Às vezes eu pego um trabalho para fazer ali na Seguros, e aí eu falo assim, cara, eu tô desviando do caminho que eu às vezes pego uns trabalhos de design para fazer, não, tô desviando muito do que eu quero. Então, é muito legal, assim, a gente ter esse cuidado e é uma ferramenta muito poderosa. Né? Pensando em teoria U, né, vem em inglês, né, o U, e eu vi o Otto, eu vi um TED Talk dele, falando da mudança do ego sistema pro ecossistema. Não rola uma confusão, Mara, do you de ser tipo eu, logo no termo, até o cara entender? Pode chamar a teoria U de um framework? Pode chamar a teoria U de framework. Eu recebi pouco essa confusão, pode ser que dê, que dê, mas enfim, né, eu já tenho uns bons anos aí que eu falo sobre isso. Normalmente a reação é, por que o... Já vi confusão de teoria 1? Já. Mas aí, normalmente, logo que eu vou começar, eu vou falar que o U tem uma referência a um movimento, né? Que tem a ver com essa aprofundar para depois você emergir de outro lado. Então, você vê o próprio caso do Fontinhas. Vou usar o seu exemplo. Ele tinha um incômodo. Só que o que a gente faz com incômodos no nosso dia a dia? Você joga ele ali no canto e toca... Não é? Assim, o dia a dia é assim, né? Você deixa o incômodo ali de lado e, né, sei lá, os boletos estão chegando, as coisas estão resolvendo, né? A filha está chegando. Então, a gente é muito engolido pelo dia a dia. Quando ele pegou essa oportunidade para aprofundar e aí fez esse movimento de se conectar com alguma coisa que se importava mesmo para ele, né? E aí o fundo do U é muito esse lugar de qual que é a sua fonte. O que te alimenta mesmo? O que você quer construir de verdade? E aí você emerge de outro lado. Porque a origem da teoria U, ela é muito de movimentos que são... alguns ambientalistas, o próprio Otto Scharmer, o background dele, né? A história dele é do movimento ambientalista, mas também de... Mas ele é de formação... O que ele é? Que eu não... Sabe que eu não lembro? É o famoso, não importa. O que importa é que ele criou, que é incrível. Continue. Eu sei que ele tem muita raiz no movimento ambiental. Tá. E por que é importante esse negócio de se conectar com a fonte? Porque a gente cria resultados que a gente não quer. Então, assim, ninguém quer estar infeliz num trabalho, entende? Ninguém quer destruir o planeta, sabe? Mas a gente faz isso por hábito. E a gente deixa, os hábitos são super importantes, a gente pode abrir essa caixinha. Os hábitos, eles têm uma razão de ser, né? A gente precisa automatizar determinadas coisas, até um mecanismo biológico. Só que se eu não faço isso nunca, esse movimento de, putz, não, deixa eu me conectar aqui com a minha fonte, mas com o sistema onde eu tô, né? Então, quando ele fala da mudança do egossistema para o ecossistema, tem a ver com aprender a se conectar não só com você mesmo, mas com aqueles que estão ao seu redor, de ampliar essa visão. Então, assim, será que o que eu estou fazendo tá legal? Às vezes não tá legal nem para mim mesmo, né? Mas ir para além de mim, né? Ir para esse coletivo, seja lá qual for. Pode ser uma empresa, pode ser uma área, pode ser uma família, pode ser uma cidade, pode ser um país, né? E aí, esse framework, ele vai juntando várias metodologias. Uma vez, o pessoal que trabalha com isso aqui no Brasil fez uma reunião, se eu não me engano, tinha mais de 50 ferramentas e metodologias que dava para você ir pendurando ali no U. E eu acho que essa é uma das maiores, dos maiores feitos da teoria U, de pegar um frame que une vários. Algumas coisas. Mara, nesse contexto, né, a gente fala dessa perspectiva de mudança do individual e do coletivo também, né? Então, um dos grandes desafios das organizações é justamente o processo de mudança de cultura organizacional e aí por diante, que geralmente sempre é um movimento de fora para dentro. Uhum. Como que as organizações podem utilizar a teoria U? Porque eu estou entendendo que ela surge de dentro para fora. E eu acho que esse que é
que é a grande diferença em termos de abordagem, né? Sim. As organizações têm essa agenda forte, né? De instituir valores, só que aquilo tem que ter sentido para a pessoa. Sim. Como trabalhar esse paradoxo? Boa pergunta, porque a teoria enquanto tecnologia social, o que eu quero dizer com isso? É um conjunto de ferramentas para trabalhar relações, né? E para trabalhar significados e tudo mais. O objetivo dela é gerar um arcabouço de transformação coletiva. De novo, se você vai para a origem, no movimento ambientalista, adianta quase nada uma pessoa mudar, né? Para a gente mudar o cenário, eu preciso mudar todo mundo. Poderia ser uma troca aí, né? Em vez de framework, seria um movimento. Né? Movimento. Acho que tem muito mais a ver com um movimento do que com um framework. Super. E aí, no caso das organizações, é a mesma coisa, né? Não adianta uma pessoa. E aí eu vou usar o caso... Até eu surgir outro caso, eu vou ficar usando o caso do Fontinhas. É muito importante esse movimento que ele fez. Mas não transformou aquele sistema. Sim, verdade. A empresa onde ele estava não se transformou, não dizendo que ela precisava, mas se o objetivo dela era ter mais inovação onde ela estava, ela perdeu uma pessoa que poderia fazer esse movimento. Né? E é isso que acontece. Quando eu digo que o uniu, né? Eu tinha tenho e tinha uma série de ferramentas que trabalham essa transformação individual. E eu tenho ferramentas que trabalham o coletivo, mas eu não tenho essa conexão. Então, eu não consigo trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. E o que o U traz é como que eu gero um arcabouço para que eu faça isso junto. Porque uma transformação de sistema vai passar pela transformação dos indivíduos, mas passa por um monte de coisa coletiva. Uma coisa é eu entender o que eu quero da minha vida. Outra coisa é nós entendermos o que a gente quer da nossa vida com essa organização. A grande diferença é que tem que gerar essa modificação no sistema. Sim. Mas não são coisas graduais. Primeiro eu trabalho no individual e depois eu vou para o coletivo. Elas são simultâneas. São simultâneas. Elas são simultâneas, eu tenho uma colega que ela explica que o U é feito de Uzinhos. Então, eu não... Né, ele parece um frame no sentido de etapa 1, 2 e 3, mas ele não é linear. Daria para explicar ele como uma espiral... No sentido de eu passo por isso, e aí eu passo de novo, e aí eu passo de novo. Cíclico, né? E isso precisa ser feito individualmente e coletivamente ao mesmo tempo, né? Então, eu preciso ir trabalhando essas duas coisas. E aí que vem o desafio de você aprofundar nos indivíduos, mas vem um desafio de você investir muito nesse coletivo. E aí tem um termo usado na teoria U que se refere a esse coletivo como container. Né? Inclusive, a gente está num aquário aqui, né, de gravação, vai ser bom usar essa analogia. Então, imagina que nós 4 somos a semente de transformação de um sistema maior, que vai ser uma empresa com centenas de pessoas. O nosso relacionamento tem que ser muito investido. E isso, em geral, é uma coisa que a gente... Não prioriza. Não prioriza. Perfeito. E menospreza a importância. Com o híbrido agora, como que você faz isso, né? Porque as pessoas estão cada vez mais distantes, querem ficar cada vez mais em casa. Só fala no mesmo projeto, só fala com as mesmas pessoas. Pois é, e aí eu tenho interações que são muito funcionais, né? Eu entro na reunião para falar da pauta. Sim. Eu não entro para saber como é que você tá, como é que tá a filha, isso entendeu? Quando a pessoa não tá trabalhando em 3 empregos ao mesmo tempo. Nossa, nem brinca. Totalmente. E aí, assim, se a gente vai falar de mudança estrutural, como foi o seu caso, o caso que você trouxe, Nogi, vai ser coisa difícil, entende? Tipo, não é um negócio, vamos aqui, em meia hora a gente vai resolver. Não vai. Então, tem um investimento nesse container em todos os sentidos, da gente se trazer como inteiro. Então, eu não tô aqui a Mara profissional, eu tô aqui a Mara profissional, mas também a Mara que essa semana, sei lá, passou do limite, trabalhou demais, e o Fontinhas não é só o Fontinhas, ele é o Fontinhas que ontem cozinhou e não sei o quê, e a filha dele. É isso. E também da gente abastecer essa intenção, né? Então, quando o Fontinhas fala assim, eu vou lá e eu revejo os meus objetivos, a gente tem que fazer isso enquanto grupo que lidera a mudança. Como eu vim da inovação, né, eu vim do design thinking, eu faço muitos paralelos. Todas as ferramentas de prototipação e essa
parte posterior, assim, né, da subida do U, é muito inspirada no próprio Design Thinking. Então, para quem conhece inovação, não vai ter coisa muito nova. Mas eu preciso de um constante movimento mas isso é o que eu quero fazer? Isso é o que a gente quer fazer? Quando a gente se reuniu aqui para propor uma mudança nessa organização que a gente tá, será que tá claro o que a gente quer mesmo? Ou será que eu tenho uma imagem, você tem outra, e aí eu dou não sei o quê, e aí na semana que tava corrida a gente esqueceu como é que era. Em modo prático, como que você mensura, né? Se tá todo mundo, é um feeling, porque a gente tá falando de framework aqui, a gente tem os resultados. O que a gente consegue botar isso daqui foi alcançado, isso daqui tem impacto que tá em você, e todo mundo tá junto nesse mesmo container aqui, e a gente tá se dando bem. Como você consegue mensurar uma coisa que, tipo, parece ser tão teórica, né? Quando eu tô falando teoria mesmo, né? Sim. Como você consegue mensurar isso? Antes de mensurar, eu vou falar sobre como fazer. Tá. Porque, assim, isso precisa se traduzir em rituais, né? Então, não adianta a gente fazer de forma abstrata. Estamos claros. Não, tem que ter ritual, né? E aí, nesses rituais, tem um monte de ferramenta que dá para usar, né? Então, eu vou citar uma aqui, que inclusive a gente faz em sala de aula, que é a anotação consciente, ou a prática do diário. A gente faz uma reflexão em cima de qual que é a conexão que a gente tem com a intenção, qual que é a nossa intenção, o que a gente quer com isso, se a gente está caminhando para isso mesmo, e também próximos passos, né? Se você for hoje no site chamado U School, né, a escola do U, tem uma seção de ferramentas. E aí lá nas ferramentas tem um monte dessas dinâmicas que você consegue ter. A do journaling, ou diário, ou anotação, é uma que é boa nisso. Então, assim, rituais, né? A gente tá aqui tocando o nosso processo de mudança. Uma vez por mês, ou toda a abertura da nossa reunião, a gente vai fazer esse exercício de diário como um momento de reflexão interna. Então, assim, eu não consigo me conectar, não sei o que, isso tem que estar previsto. Entrei na reunião, deixa eu fechar minhas caixinhas que estavam abertas antes, porque eu estava respondendo e-mail, eu estava vendo o WhatsApp, eu estava pensando que eu tinha que passar no supermercado depois. Aí eu preciso fechar essas caixinhas para me trazer com um nível de presença maior. Então, vamos pegar lá 5 perguntas. É tudo coisa rápida. O journaling que eu faço com eles em sala de aula é coisa de 12 minutos. Só que é 12 minutos muito bem empregados, sabe? De eu sentar e escrever. A gente fala que nessa prática, você escreve para descobrir o que você pensa. E não pensa para escrever. Então, assim, é 10 minutos no início da reunião que você vai lá e vai... Qual que é a nossa intenção? Põe o solto. Qual que era a nossa intenção mesmo? O que aconteceu que eu tô sentindo como barreira? O que aconteceu que tá me empolgando? Qual que são os próximos passos? Ou pessoas que eu tô sentindo que a gente precisa aproximar do nosso processo de mudança? E qual que eu vejo que é a próxima ação? 5 perguntas que, assim, em 6 minutos a gente faz uma reflexão individual e aí a gente compartilha. O que apareceu na reflexão individual que eu acho que influencia esse nosso processo de transformação. Na hora que você compartilha com nomes ou anônimo? Porque isso faz uma grande diferença, tipo, de dinâmica, né? Tipo, junta todo mundo, bagunça, ou tem nomes pra, tipo, eu estou me sentindo tal, não sei o quê. Não, cada um compartilha só o que quer. Tá, entendi. Então, assim, se eu fiz uma reflexão aqui que eu não quero falar pra vocês, eu não falo, enfim. Tá. Mas faz parte da construção do container criar um espaço de confiança, em que tá tudo bem, eu ser vulnerável, inclusive de eu falar assim, gente, essa semana eu tô zoada, assim, vocês precisam me carregar essa semana, porque isso vai acontecer. E um container forte segura, entendeu? Essa semana eu tô zoada, a gente não vai dar. Aí, no mês que vem, é a vez do Fontinhas, e a gente segura a onda dele, entendeu? Então, esse fortalecimento do container também tem a ver com isso, para que os altos e baixos que fazem parte do processo não desmantelem a mudança. O dia a dia acontece. Assim como o dia a dia acontece do ponto de vista individual, na empresa isso é ainda mais forte. Tá lá o business as usual, né? Você tem meta para cumprir, você tem o boleto para pagar, a nota fiscal para emitir. Então, assim, muito do que a gente vai falar de ferramentas são formas para você salvaguardar. Muito bem, isso é uma palavra, né? É uma palavra, sim. O processo de mudança para que ele sobreviva e não morra na praia. Entendi. A teoria, então, vamos falar assim, ela é agnóstica, ela não... As ferramentas, elas são só um meio
para proporcionar. Eu posso trabalhar com uma prática meditativa de início, por exemplo, Pode. ter um período de silêncio, né? Então, o que importa muito mais é esse processo de submersão, tá certo? Tá certo. Para imersão posteriormente, correto? Corretíssimo. Uhum. Inclusive, eu tava ouvindo o podcast de Teoria U, que a Mara também participa, e eles começam com meditação, né? Esse é o Mindfulness, né? A gente tá ali presente, acho que é muito importante, são ferramentas muito legais também de trazer, né? Falando em ritual, né? Tem tudo a ver. Que total. outras práticas dentro desses rituais, assim, que você acha interessante no dia a dia da implementação da Teoria U? Tem uma prática super importante que a gente exercita a escuta. Então, assim, eu gostei muito, eu gosto de descrever a teoria como sendo agnóstica, tanto que se você vai pegar profissionais diferentes, você vai ver que cada um puxa um pouco mais para um lado, para uma ferramenta na qual aquela pessoa vai melhor, ou que ela tem uma profundidade, e por aí vai. Aí você vai nas essências, né? Como que eu vou aprofundar, como que eu vou travar contato com essa fonte, como que eu trago níveis maiores de presença, porque assim, em algum lugar, uma determinada prática de mindfulness vai super bem. Num outro lugar, pode ser esquisito. Uhum. Então, nesse outro lugar, vai atrapalhar trazer aquela prática de mindfulness. Então, eu preciso trazer outra coisa. Talvez a anotação consciente num lugar seja, não, tudo bem, beleza, tô escrevendo, tá tudo certo. Essa leitura do contexto situacional. Leitura do contexto, exatamente. Mas as práticas de níveis de escuta, isso é muito importante para a gente trabalhar. Então, faz parte de você aprofundar o nível de escuta, você estar mais presente, mas faz parte treinos específicos para isso. De como que eu, por exemplo, vou conversar contigo, Nogue, e você vai falar durante 5 minutos e eu não vou te interromper. Pausa para assimilação. Tem gente que tem muita dificuldade disso. 5 minutos é eternidade. Você não pode nem colocar na velocidade 2. Não pode? Não pode. Aí, ó, voltamos para velocidade 2. Então, assim, será que a gente é capaz de escutar uma pessoa durante 5 minutos sem interromper ela? Aí, será que a gente é capaz de escutar uma pessoa durante 5 minutos sem interromper ela mentalmente? Porque eu posso estar aqui quieta e não te interromper, mas na minha cabeça eu tô... Você não tá praticando a escutativa, né? Não tô? Você não tá presente, né? E aí, voltando para sua pergunta, né? Então, ferramentas que trabalham em níveis de escuta são muito importantes. E aí, quando eu vou ter um ritual que é muito importante, eu preciso fazer vários preparatórios para que o nível de escuta seja bom. Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que a gente... Nossa! Eu exijo resultados muito lúcidos, mas eu não crio uma circunstância para aquela lucidez. Então, assim, eu tenho reunião para tomar decisões super importantes que eu não tenho preparação nenhuma, ela é online, você não tem nenhuma atividade de conexão, porque não tem problema ser online, gente. Não tem problema nenhum. Mas como que eu chego às pessoas, corpo, alma, entendeu? Então, eu vejo muito isso. A gente toma decisões de forma muito pouco lúcida, porque tá lá no dia a dia. Nós somos, principalmente no mundo corporativo, muito doutrinados até a resolução de problemas, né? Um profissional é aquele que recebe um problema e rapidamente dá uma solução. Isso daqui, né? Esse processo... Tô gravando um podcast, deixa eu descrever, né? É um processo linear, superficial, problema-solução. É raso. É raso. E assim, gente, tá tudo bem. Tem um monte de coisa que a gente vai resolver no raso. Mas tem um monte de coisa que não tem condição nenhuma da gente resolver no raso. Que eu vou precisar fazer um mergulho em formato de U, que eu vou precisar aprofundar. E aí, o grande lance é como que eu crio a sensibilidade para olhar para uma situação e falar, isso daqui tem que ser mais profundo. E olhar para uma outra situação, isso daqui manda bala, resolve. Resolve. E o pessoal Mas não quando pode que assustar, não dá pra ser né? assim? E não pode assustar com essa profundidade, porque pelo que você descreve é um iceberg. A gente trabalha só na ponta. O que tá embaixo assusta e a galera tem que estar preparada pra mergulhar e forte pra resolver, né? Mas eu acho que tem muito a ver com esse encontro com como que você encara a vulnerabilidade. É verdade. Porque se a pessoa... Para muita gente é conveniente ficar só na superfície. É duro. É duro? Mergulhar na vulnerabilidade. É duro, não é bonito, assim, não. Mudança de status quo, né? O medo, né? De mudar. Como que você projeta para
parar com essas barreiras? Quais são as técnicas que você consegue na hora de implementar a teoria AU para tirar essas travas das pessoas? Olha, o que eu vou falar não é uma verdade absoluta, tá? Eu Sim. vou falar um pouco a minha abordagem e eu tenho colegas que têm uma abordagem parecida, é uma que eu gosto. Então, assim, num primeiro momento, você vai estar mais ali no linear, né? Aí você faz Uzinha quase uma lombadinha. É uma lombadinha negativa, assim. É, uma valinha. Pra você também ir quebrando aos poucos, assim, sabe? Eu sinto muito isso em sala de aula. Quando eu pego o MBA de inovação, eles chegam em mim... Vixe, já teve propósito, já teve gestão de mudança, já teve pensamento visual, já teve... Ixi, então Chega tá preparado. bom. Já chega a massa amassada, entendeu? Do pão. E aí eu pego, então beleza. Então, daí eu desço... Às vezes eu pego curso de negócios, que a galera... Não, veja bem, não tá tão assim. São cursos que a galera tá mais crachá e menos pessoas. Eu pego turma, às vezes, do corporativo, né? In Company. Então, In Company, então tô lá no In Company, já é outro cenário. Então, tem muito essa leitura, assim, sabe? Do quanto que esse ambiente vai lidar e sempre ir aprofundando um pouco mais. Então, assim, qual que é o status quo? É esse aqui. Então deixa eu aprofundar um pouco mais. E aí, um pouco mais. E quando você vai trabalhando isso ao longo do tempo, né? Você chega no profundo, não é da noite pro dia. E aí, tanto você, enquanto pessoa facilitadora, quanto o grupo que você está facilitando, já viram que, assim, a gente aprofundou um pouquinho e ninguém perdeu a mão. Né? Assim, braço não caiu. Não, beleza, então tá. Então, quase eu uma posso ir terapia em pouquinho grupo. mais. A gente tem muito... Eu sou super a favor de terapia, viu, gente? Sim. Faço terapia, tô fazendo meu processo terapêutico, o segundo já, acho ótimo. Mas a gente tem uma prática de associar todos os processos de autoconhecimento com terapia. Terapia é super importante para autoconhecimento, sou super fã. Mas você tem... abordagens e coisas que são rotina, entende? Da mesma forma que cuidar da saúde, você precisa ir pro médico, você precisa ir com, sei lá, um profissional de educação física, qualquer coisa assim, tem um monte de coisa que você mesmo faz pela sua saúde. O autoconhecimento também é assim. Então, 100%. tem o processo terapêutico, mas também tem o que você faz no seu dia a dia. E só que como é muito tabu, a gente tem muito pouca prática, a gente vai travar contato com o autoconhecimento, já tem 30 anos de idade, então fica um negócio meio difícil da gente lidar. Então, é um processo terapêutico, mas ao mesmo tempo não é, porque ninguém é terapeuta, né? Você não precisa ser formado em psicologia para ser facilitador de teoria U. Mas você precisa, sim, trabalhar com essas duas ferramentas, da profundidade e da condução do grupo. Mas a resistência tem muito a ver com esse processo de desconstrução de uma imagem que a pessoa tem do profissional ideal e aí por diante, né? Então, ele exige esse exercício de autorreflexão, né? Exige. Tá. E nessa perspectiva, Mara, como a pandemia, de certa forma, influenciou o que você percebe, já que você acompanha essas pessoas, você entende que pós-pandemia foi facilitado esse processo ou não? Pelo contrário, você acredita que as pessoas estão tendo mais dificuldade agora de desconstruir essa imagem, muitas vezes, que as pessoas têm? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu sinto que, por um lado, a consciência do que precisa mudar aumentou. Muita coisa que estava embaixo do tapete veio para nossa cara, assim, durante a pandemia. E aí, assim, o primeiro passo para a mudança é você identificar a necessidade, né? Então, desse lado, eu sinto que em vários ambientes, várias pautas que antes não apareciam, agora começam a aparecer. Isso é um bom sinal. Tá de esgotamento emocional mesmo, né? Exatamente, exatamente. Mas, por outro lado, a gente está vivendo um momento muito peculiar, assim, porque muita coisa saiu debaixo do tapete porque piorou. Não é porque saiu debaixo do tapete que a gente resolveu olhar para aquilo, mas é porque os níveis de burnout, de ansiedade, de depressão nunca foram tão grandes. Então a gente consegue conversar mais sobre isso. Isso é uma coisa positiva. Mas, por outro lado, eu vejo muita coisa com um grau de maturidade muito baixo ainda, sabe? Tipo, esses processos do, vamos pro remoto,
vamos para o híbrido, vamos para o presencial. Não tem resposta certa. Mas a questão é como que eu construo? Como que eu construo um 100% remoto? Como que eu construo um híbrido? Como que eu construo um 100% presencial? Então, por mais que a necessidade tenha aumentado, que a gente tem mais clareza dessa necessidade, a gente ainda está bem perdido. Eu sinto. Principalmente os gestores, né? Principalmente os gestores, que é quem tem que tomar decisão. E aí eu acho que tem um lugar também de compaixão para essas pessoas, sabe? A teoria traz muito um olhar, assim, que as pessoas não são más. Quando a gente fala de sintoma, né, tem o ambiental, de onde muitos dos fundadores da teoria U vêm, mas tem também um aspecto social e um aspecto existencial, né? Então, além da crise ambiental, que é até mais fácil de mensurar, nós temos diversos desafios sociais vistos dentro de pequenos grupos, empresas, mas vistos de uma forma geral, e você tem o lidar você com você mesmo. Zero pessoas acordam de manhã e pensam assim, eu quero destruir o ambiente, fazer as outras pessoas sofrerem e terminar deprimida. Ninguém pensa assim, entende? O lance é esse descolar do que a gente visualiza enquanto algo que seria legal para todo mundo e o que a gente faz. Esses sintomas, eles são resultados dos nossos hábitos coletivos, né? E o gestor, né, eu fico brincando. Tem até um trecho num dos livros que eles contam, vou falar com um CEO, e aí tá lá a pessoa na cadeira de CEO, ela olha para baixo da cadeira, não tem um botão mágico. Aqui é o botão mágico que vai todo mundo mudar, vai transformar a organização. Mesmo a pessoa na hierarquia mais alta, ela vai ter dificuldade de mudar, porque é um transatlântico, né? É a cultura, é o comportamento compartilhado, então não tem botão, não existe o botão. E para os gestores não existe o botão mágico. De tipo, não é pra cá que eu tenho que ir, e aí eu estalo os dedos e isso acontece. É um processo da própria pessoa que está gerindo se acolher. Eu vi muitos processos muito duros, assim, de gente que teve que tomar decisão que influenciou 2.000 famílias naquele 17 de março de 2020. Eu tenho uma grande amiga que tomou várias decisões que influenciaram um monte de gente e depois ela precisou ficar 3 dias trancada no quarto. Porque é muita responsabilidade. Eu sinto que o lugar dos gestores hoje é de acolher essa responsabilidade e se acolher enquanto seres vulneráveis de tipo, cara, eu preciso também olhar pra mim, porque se eu estiver em burnout, eu não vou conseguir olhar pra sintoma nenhum, não vou conseguir, né? Tem tudo a ver de dentro para fora também. Dentro para fora. E eu vejo muito a teoria U, então, como um processo de busca de coerência. Perfeito. Tem sentido, né? Tem sentido, tem sentido. Que é a coerência entre o saber e o saber fazer. E isso é essencial, né? Mas até nessa perspectiva até mais macro, né? Então, por exemplo, a coerência entre os valores da organização, seus valores pessoais. Isso, sim, pode levar a situações de ruptura, mas também um processo, assim, por exemplo, hoje em dia a gente fala muito da pauta ESG, mas o quanto que isso está internalizado e apropriado pelas pessoas. Sim. E aí eu vejo que a teoria U, ela poderia, sim, ser uma ferramenta para ser trabalhada, acho que mais que ferramenta, não, como você disse, movimento para ser trabalhado junto para a busca dessa coerência, porque não adianta aqui ter uma série de proposições e tudo mais, mas a pessoa lá no pessoal trata mal o colaborador, tá alheio a toda a questão de justiça social e aí por diante, né? Então acho que tem um grande processo de internalização aí, né? Super, e aí eu vou contar umas histórias, porque eu gosto muito dessa busca da coerência. Gostei muito, eu tô saindo com um arcabouço novo de como explicar, gente, tô achando o máximo. É muito comum, o público com o qual eu trabalho mais, né, que é o público de MBA, não são pessoas alienadas, são pessoas antenadas, são pessoas que leem, que estudam. Mas é muito comum eu pegar turmas que as pessoas já leram todos os livros. Eu já li Microhábitos, eu já li o não sei o quê, eu já li Mindset. Li. Que é um processo um pouco de gula intelectual. Mas não aplica nada.
Não basta ser, tem que... Não basta parecer, tem que ser, né? Eu adoro, né? Porque assim, eu vou usando as ferramentas que eu tenho. No ambiente educacional, né? Eu faço avaliação. Tem que ter avaliação. Enfim, nós temos a avaliação da matéria. Na avaliação, eu cada vez mais ressalto. Eu quero saber o que você pôs em prática. Eu não quero saber o que você entendeu. Eu não quero saber o que você achou da teoria. Eu quero saber o que você testou e o que você aprendeu com isso. E como essa é a avaliação, a pessoa testa nem que seja para ela ter algo para escrever. E aí acontece uma mágica. Funciona. Mas funciona porque a pessoa fez. E aí, eu acho muito interessante isso. Quando eu pego pessoas que, quando eu tô explanando, eu li isso no tal livro, no tal livro eu falo aquilo, nisso tal, só que daí quando vem a avaliação, eu recebo relatos do tipo, eu fui conversar com a minha irmã e deixei o celular de lado e tive a melhor conversa que eu tive com ela em 15 anos. Mudança de dentro pra fora. Gente, assim, alguém aqui não sabe que conversar sem o celular. Todo mundo sabe, mas existe um abismo entre o saber e o saber fazer. E o saber fazer parte por isso. Então, eu acho muito curioso, porque isso pode ser muito intimidador, né? Uhum. Tem até um novo distúrbio que é ecoansiedade. Muito nas gerações novas. Então, assim, eu tenho uma consciência de que a gente está destruindo o planeta, mas eu fico ansiosa, porque eu não sei o que fazer com isso. Verdade. Então, eu tenho uma consciência maior do todo, e eu quero mudar o todo, mas eu não consigo almoçar só almoçando. Eu tenho que almoçar vendo um vídeo, fazendo não sei o que, escutando um podcast no vezes 2. Tô sendo julgado aqui, gente. Mas tá tudo bem. Vocês vão assistir esse podcast aqui em 2 também. E depois me falam o que vocês acharam, se eu falo muito rápido ou não. Não esquece do diário. Do diário. Escreve diário. Falando de ESG, eu escutei essa semana um podcast, Freakonomics, que eu amo. Teve um paper que saiu, né, de uma historiadora lá acho que foi da MIT. Falando dos vieses que a gente tem em implementar ESG. Por exemplo, e isso tem a ver com a teoria U, a gente acha que as empresas que já são green merecem mais investimento porque elas já são green, né? Eu vou banir as que são brown, né? As que são sujas, eu não vou investir nelas. Mas no final das contas, são as que mais precisam de investimento para ela deixar de ser brown e virar green. E os investidores estão tirando a verba das empresas marrons e colocando nas que já são green. Então, empresas de serviço, empresa de marketing, os caras colocam um dinheiro mais nessa, investem mais nessas do que nas que precisam, literalmente. Então, assim, imagina cases de teoria U para combater isso. No prático, como que a gente faria? Não, pega essa bola curva. Pega aí. Pega aí esse negócio quadrado. Não, eu acho que tem vários lugares por onde a gente poderia começar. Inclusive, olhando para o ecossistema como um todo. O meu primeiro contato com a teoria U foi num treinamento chamado Change Lab, Laboratório de Mudança. E aí trouxeram vários casos da Reos Partners, REOS, que é o nome de uma consultoria que atua muito com teoria U. Grande parte da mudança tem a ver com o sistema se ver e se sentir. O que eu quero dizer com isso? Será que os donos do dinheiro, quem faz a regra, quem recebe dinheiro, as pessoas das empresas brown, das empresas green, do não sei o quê, será que está todo mundo enxergando isso de verdade? Provavelmente não. Então, se eu pego uma série de práticas para juntar esses atores num processo estruturado ao longo de alguns meses, para as pessoas se escutarem, para as pessoas traçarem essas intenções em comum, isso é muito transformador. Essa é a premissa do U, entende? Eu vou trabalhar em cima dessas pessoas para que elas enxerguem melhor, enxerguem através de mais pontos, e a consequência disso é mudar. Sabe aquele não dá para desver? Vi, não dá para desver. Esse é o ponto. Eu quero conduzir o grupo de uma forma que, ao eu enxergar, então eu sou investidora e o Nog vai ser o meu investido. Se eu enxergo o ponto de vista dele, não tem como eu desenxergar. E aí, por causa disso, eu mudo a minha atitude.
A minha mudança de atitude é uma consequência. E se eu faço isso em sistema, transforma aquele sistema todo. Só que daí eu preciso de investimento em ferramentas, e aí vai exercício de escuta, vai entrevista de atores, então você coloca essas pessoas para se entrevistarem com um nível de escuta melhor, com um tipo de pergunta, né? E aí é muito do design thinking, né? Como que é o processo de pesquisa do design thinking? Você pensa a pergunta para não enviesar a resposta. Então, eu faço processos estruturados de como que todos esses atores envolvidos vão se ouvir e vão criar uma nova visão do sistema, porque cada um de nós, a gente tem o nosso ponto de vista, que é a vista de um ponto. Quando eu faço esse exercício, eu consigo, de alguma forma, ver aquilo através de 4 pontos. 5, 6 pontos. Então, um dos casos que me marcou muito da Reels era assim, como diminuir a desnutrição infantil na Índia. Pensa num problema sistêmico. Porque aí vai as crianças, os pais, as escolas, as ONGs, o governo, as fábricas de alimento, vai a cultura mesmo, né? Cultura. Nossa, vai tudo. E aí, assim, 4 meses trabalhando todos esses atores se enxergando, se conversando, se ouvindo. E aí, a consequência desse outro nível de consciência e de percepção, a consequência é que eu mudo. Fez sentido? Você não consegue mudar o que você não enxerga. Você não tem cognição para aquilo, né? Tem um negócio na minha frente, não sei o que é. Então continuo não sabendo o que é, continuo com a minha vida, né? E assim, a gente tem uma resistência biológica para mudar se eu não entendo por quê. A neurociência já consegue explicar isso. Eu tenho uma colega, eu fiz um curso de pequeno, né, de neurociência. O nosso cérebro, ele é pequeno, ele é tipo 3% da nossa massa corporal, mas ele consome 20% da nossa energia. Então eu falei, né, que a automatização ela é importante, ela é necessária. O cérebro, ele automatiza, porque senão ele consumiria toda a glicose, entende? Tipo, todo o oxigênio. Então, para mudar o seu cérebro por um mecanismo evolutivo, ele vai olhar para isso e falar assim, mas precisa mesmo? Eu tenho aqui um tanto de coisa que eu preciso automatizar. Precisa mesmo mudar isso daqui? Então, é natural pra gente. Mas precisa mesmo. Por isso que a intenção, qual que é o OKR, qual que é o objetivo que eu quero chegar, e esse fortalecimento da intenção o tempo inteiro é importante. Não é porque eu sou chata, entendeu? Posso até ser de vez em quando, mas não é por causa disso. É porque se eu não me lembro, o meu cérebro vai falar, não, esquece esse negócio aí, volta pro automático, porque eu preciso economizar energia. Mas me parece que o principal desafio aí, Mara, nesse processo, é aprender a escutar. Porque depois que se tem essa disposição e tudo mais, eu acho que existe esse encontro, né, entre aquilo que eu penso, aquilo que o outro pensa, os meus valores, os valores do outro, mas o quanto que a gente sabe escutar e como que você trabalha justamente esse processo de desenvolvimento da escutativa com o pessoal que você trabalha dentro da teoria. Olha, tem várias ferramentas e vai muito na prática. São várias práticas diferentes, né? Teve um colega do Fontinhas, da turma dele, que eu vou citar um que eu já comentei aqui, né? Que assim, será que você consegue fazer uma coisa por vez? Mara, mas eu não consigo. O tempo inteiro, tudo bem, assim, a gente tem um estilo de vida que é muito indutor de você fazer coisas ao mesmo tempo. Mas será que se você quiser, você consegue fazer uma coisa só? Porque assim, o nível de escuta de 0 pessoas vai ser fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. E aí faz parte, um dos exercícios que a gente traz treine unitarefa. Teve um colega do Pontinhos que eu amo essa parte mais legal de ser professora. Recebo uma mensagem de manhã assim, Mara, descobri que tem passarinhos na minha casa. Tô aqui dando risada sozinho, porque ele comeu café da manhã, só comendo café da manhã. Gente, de novo, né? A coerência, essa busca do juntar o saber com o saber fazer. Todo mundo sabe que é bom você ter um momentinho seu, mais tranquilo.
mas quem sabe fazer esse movimentinho acontecer. Então, eu acho que assim, tem uma tarefa de casa que é um pouco a gente aprender a fazer uma coisa só, para exercitar o nível de escuta. Isso é um ponto. Outro ponto que eu gosto muito é aprender a conduzir conversas com perguntas. São 4 níveis de escuta que a gente trabalha com teoria U. O downloading, que é o primeiro, mais superficial, eu falo a partir do que os outros querem escutar, né? Eu converso do elevador. Não, tá frio hoje. Sabe? Ou então aquela reunião que poderia ter sido e-mail. Que você só essa que mais teve, acontece, existe, nossa. Pois é. Reunião pra marcar reunião. Isso, reunião pra marcar reunião, esse tipo de coisa. Então o nível de escuta é muito superficial, né? Aí eu aprofundo para um debate, em que eu já não falo o que eu acho que você quer ouvir, eu falo o que eu penso. Falo o que eu penso e aí lidem com isso. Por isso que é debate, né? Mas eu já tenho espaço para opiniões diferentes. Aí eu desço pro diálogo, quando eu já tenho reflexão. Então, eu falo a minha visão tendo consciência de que ela não é verdade absoluta. Tendo consciência que faz parte de um grupo, que nesse grupo, tal, e aí quando você fala, eu penso, isso pode alterar a minha percepção daquela situação. E o que a gente vai buscar trabalhar com a teoria U, que é o nível de diálogo mais profundo de todo, que é um diálogo generativo, que é uma criatividade coletiva, que é um nível de presença muito, muito grande, assim, que aí vai de muito trabalho, muita prática, né, para eu conseguir chegar nisso. A gente está muito acostumado com diálogo, sabe, de família, assim, que a pessoa fala assim, eu fiz uma viagem para Ubatuba, e aí você fala, eu fui para Ibiúna. O que você ter ido para Ibiúna tem a ver com a pessoa ter ido para Ubatuba, entende? Então, o conduzir uma disputa, conversa... né? Pra onde foi mais legal que você? Né? É competição, né? Tipo... E também tem a competição do pior, né? Nossa. Então você fala, aconteceu um negócio horrível comigo. E fala, mas você nem sabe, semana passada... Tô com dor aqui, a minha perna caiu. Nível de escuta menos 14, né? Assim. Então, como que eu consigo... E isso tudo é exercício, gente. Uhum. Não tem atalho. Não tem atalho. É assim, pega você que tá nos ouvindo agora. A próxima conversa que você tiver, tenta conduzir essa conversa só perguntando. Faz uma pausa agora. Muda pra versão 1x pra escutar agora. Fala de novo. Olha lá. A próxima conversa que você tiver, conduza a conversa perguntando. Várias reflexões aqui, Doug. Se minha esposa ouvir esse podcast, ela vai falar, olha, uma coisa de cada vez. Eu tô adorando, eu tô adorando. Esposa, eu já gostei. Com o meu chefe na mesa, eu tô adorando. Mas você sabe que eu acho que um indicador de sucesso quando a gente vai trazer isso são conversas na mesa de jantar. Que esse tipo de tópico surge. Até a própria matéria, assim. Eu ouço toda hora, assim. Fiquei conversando com a minha esposa, com meu esposo. Eu acho legal, porque daí você sabe que você mexeu em algum lugar, assim. Se você levou pra pessoa com quem você mais convive, é porque aquilo mexeu, né? Eu já tenho o meu trabalho de conclusão de curso aqui na minha cabeça. Sabe uma boa prática de escutativa? Gravar podcasts. Toda vez que eu entrevisto pessoas, e quando tem mais de uma pessoa entrevistando, que você tem que triangular, você exercita muito, você tem que prestar 100% do tempo de atenção na pessoa. E não se preparar, se armar para a próxima pergunta. Que acontece muito isso com o entrevistador. Verdade. E isso a pessoa tá falando, mas qual que eu vou fazer a próxima pergunta? Aí o cara pega aqui a pauta. Por isso que eu não gosto, eu já exercito isso desde sempre, de não ter pauta na minha mão. Toda vez que tem a pauta, você vai ficar preso àquelas perguntas, você não melhora a interação. Então, tipo, o podcast, gente, para você que quer aprender a escutar melhor, comece a gravar podcast com a sua família. Né? Uma boa dica ali, para ouvir, entrevistar a pessoa, né? Escutativa muito forte aqui. Desliga o celular tá desligado desde que a gente começou aqui. Imagina se tivesse aqui. Que além de vibrar no bolso, vibra aqui também. Tem spam para tudo que é lado, né? E a gente fala muito disso quando a gente vai fazer pesquisa com o usuário, né? A gente fala assim, mas como é que eu faço um roteiro? A gente vai dar aula, vai explicar como é que vai fazer um roteiro de pesquisa. Não, é desestruturado. Mas como assim desestruturado? Eu tenho que colocar todas... Não, você vai fluir, deixa fluir. Qual que é o seu objetivo? Coloca suas hipóteses, vê onde você quer chegar com essa entrevista, e quando a pessoa fala um negócio que é interessante, você fala, cara, me conta mais. E você anota, grava, mas é desestruturado, tem que ir no flow, né? Acho que isso é importante.
E aí, eu acho que o grande desafio que a gente está hoje, em termos de movimento de teoria U, e essa é a grande intenção, tá? Se você for pegar todo o trabalho do Pricing Institute, que é a organização sem fins lucrativos fundadas pelo professor lá do MIT, que é o Otto Scharmer. Se você for pegar todos os núcleos, todo mundo que está trabalhando, qual que é o nosso grande objetivo? A gente conseguir escalar essas reflexões para sair do nível de indivíduo e ir para nível de sistema. Porque a gente está numa super mudança de paradigma, gente. Assim, a gente tem hábitos da Revolução Industrial e a gente está vivendo a Revolução da Informação, sei lá como é que a gente pode chamar. Tem gente chamando isso melhor do que eu. Agora eu não sei. Mas... Não entraram em consenso ainda por isso. Essa nossa era aí que a gente está vivendo. E a gente tá vivendo um grande choque por causa disso. Então a gente precisa conseguir escalar isso, né? E aí, para citar uma pessoa que eu até consultei o nome dela antes da gente entrar para não falar errado, é a Cristiana Figueires. Ela é uma diplomata porto-riquenha que foi super importante para os acordos de Paris. Ela é o grande nome, assim, que foi conseguindo arquitetar e tal. E ela diz que o trabalho sobre nós mesmos é o único sobre o qual nós temos controle. E a grande questão é, se esses sintomas que a gente está construindo somos nós que fazemos, como que a gente trabalha naquilo que a gente tem controle? Que é o trabalho sobre nós mesmos. Mas de forma coletiva, para a gente chegar na escala dos resultados serem diferentes. Esse é o nosso grande dilema, né? Então, isso tudo que a gente está conversando tem várias aplicações super práticas no micro, mas a gente precisa de escala para que cada um de nós trabalhe sobre nós mesmos, para que cada equipe trabalhe dentro da equipe, cada organização dentro da sua organização, e que a gente chegue num futuro, a gente consiga construir um futuro que a gente queira, e não um futuro distópico, né? Blade Runner. Mad Max. Pra gente encerrar, assim, falar num case aplicado de sucesso da teoria U. Ai, que difícil essa pergunta. Segunda bola curva, né? Essa veio assim. Uma empresa, assim, que aplicou a teoria U e mudou algum sistema, alguma visão, algum produto novo que surgiu a partir da teoria. Tem algum caso? Posso contar 2? Pode. Então tá bom. É um caso conduzido pela Base Colaborativa, que é uma organização que trabalha super bem com teoria U aqui, que fez com a Wikibold. Eles fizeram um processo de ver o sistema, do sistema da empresa. Então, fornecedores, clientes e tudo mais. Entre os resultados, uma coisa que mudou muito forte foi o processo de compras da Wikibold. Por quê? Pensa aqui comigo. A Wikibold faz pão. Então, ela vai comprar castanha, farinha, tananana. Vamos olhar para essa cadeia no Brasil. E assim, eu tive uma experiência recente, no ano passado, agora estou indo de novo, para ir para uma pequena vila ribeirinha quilombola na Amazônia Paraense, no Rio Tocantins, ali no Pará. Gente, a pessoa que tira o cacau, que planta o cacau, colhe o cacau, seca o cacau, vende a semente seca do cacau, um saco desse tamanho, por R$7. Ela não tem dinheiro para comprar chocolate para a filha na Páscoa. E aí esse foi o grande shift, assim, tipo, eu não posso comprar qualquer castanha a qualquer preço. O famoso fair trade, que tá em alta. O famoso fair trade, né? Por que eu vou adotar o fair trade, né? E aí você começa a ver práticas fora de mercado. A Dengo é uma grande... um grande exemplo. Eles chegam a pagar 70% acima do mercado. É um negócio de louco. É um negócio de louco. Pense isso fora de contexto. Sim. Eu vou pagar 70% a mais do mercado para os meus fornecedores. É um negócio de louco. Como que eu chego nesse negócio de louco? Enxergando como que é a realidade se eu não faço. Porque louco mesmo é a pessoa que plantou o cacau do seu chocolate e não ter dinheiro para comprar um chocolate para filha na Páscoa. Isso é coisa de louco. Entendeu? Então você conseguir ressignificar.
Esse é um caso. Um outro caso que o próprio Otto Scharmer está trabalhando agora é de revitalizar os processos da ONU. Porque a ONU e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos os movimentos mais globais, eles estão tentando resolver, estão tentando endereçar esses desafios, mas a ONU em si tem uma estrutura super hierárquica, super... Tananana. O Otto Scharmer, ele tem, ele e a equipe dele, né, tem facilitado algumas reuniões com esse olhar, como que as próprias pessoas da ONU se enxergam. E ele teve feedback do tipo assim, a galera de América Latina, continente africano, até a própria Ásia, falar assim, eu nunca vim num evento da ONU e fui escutado. Toma esse feedback aí, ficar esperto. Simples assim. Durma com esse barulho. Né? Então, o Presence Institute tem feito um trabalho super interessante de revitalizar a ONU, porque assim, eu preciso, de novo, de coerência, né? Eu estou falando de resolver desafios que são muito filhos da Revolução Industrial, né? Então, são muito filhos de um paradigma, uma visão de mundo europeia, só que eu tenho processos que seguem sendo centrados na sede da organização que quer resolver. Então, assim, de novo, né? Eu preciso mudar quem sou, quem somos, para gerar resultados diferentes. Senão eu fico patinando, né? E continuo gerando os mesmos resultados, apesar da intenção não ser essa. Você falou de agricultura no Brasil, ela já tem um pouco de consciência em algumas culturas. O café tem muito disso já do Fair Trade, tanto para a agricultura regenerativa, né? E está virando exemplo para outros lugares, a agricultura regenerativa, para outras empresas, não só que trabalham com agro, né? Então, acho que é interessante isso, né? O que é regenerativo, né? Eu acho que o U pensa muito nisso. Você falou que é cíclico, né? Ele, por mais que ele seja um U, ele é cíclico, né? O regenerativo, a economia regenerativa, né? O agro é fácil você falar do regenerativo, né? Tipo, eu estou plantando aqui, se minha terra não consigo plantar mais, deixou de ser regenerativa. Mas e a cadeia? Quem está trabalhando aqui? Quem está colhendo? Né? O café, o cara colhe uma vez por ano. E o resto do tempo, esse cara tá fazendo o quê na vida? Sim. Esse tipo de consciência, né? Então isso é legal, que a gente vê isso já acontecendo em alguns cases, né? O cacau é um, o café é outro, algumas culturas que a gente pode aprender pra gente trazer pra cidade aqui, verdade, né? Pro nosso dia a dia aqui. Como que a gente pode ser regenerativo? Palavras finais, Nogo, pra gente terminar esse podcast incrível. Acho que eu termino esse podcast primeiro agradecendo aí a participação da Mara e com o coração aquecido mesmo, porque eu acho que várias reflexões, estou bem pensativo aqui. E eu acho que essa proposição de enxergar o individual nesse contexto do coletivo de que é um todo insociável. Essa perspectiva é muito, eu acho que é muito transformadora. Mas eu também saio com algumas lições de casa aqui, que é essa questão de estar presente. Eu tenho dificuldade também, né, nessa questão. Então, acho que eu saio com algumas lições de casa individuais também, nessa questão de ser mais pleno e íntegro naquilo que você está fazendo. Eu acho que a gente vive numa realidade tão louca, às vezes com tanta informação, com tanto ruído e com tantas demandas, e o quanto é precioso mesmo esse processo de você estar inteiro lá, né? Então, Mara, sensacional. Muito obrigado, viu? Fontinhas? Cara, é sempre muito legal ouvir sobre esse assunto, né? E eu acho que e cada vez que eu ouço, cada vez que eu... É um aprendizado novo e com certeza hoje a gente sempre tá voltando no piloto automático. Às vezes eu chego em casa, estou dando comida pra minha filha agora, ela começou a comer, né? Que ela tem 6 meses. A Larinha, vou até citar ela aqui, a minha fofinha. E aí eu falo assim, nossa, às vezes eu preciso estar realmente ali 100%, né? E eu acho que esse é o momento que eu tenho com ela, que eu sempre tô 100%, mas será que eu faço isso com outras pessoas? Acho que essa é a reflexão que eu vou levar hoje e exercitar, né? No final, um amigo meu sempre falava isso, ciência, né? Isso é muito ciência, é prática, não é matéria escutável, é prática. A gente vai escutar esse podcast, quem tá escutando o podcast vai ouvir, mas tem que botar em prática, senão você não aprende, tem que ser mão na massa o negócio. Obrigado, Mara. Valeu demais. Obrigado demais, Mara, pela participação. Aqui aprendemos que é um movimento Teoria U.
né? Eu achei mais legal do que o framework, um movimento. Até porque a gente está falando, acredito muito nesse movimento. Muito obrigado. As palavras finais. Gente, obrigada. Gostei demais da conversa. Aprendi muito, assim, aprendi horrores com vocês. Gostei demais. Gostei muito desse, do movimento. Várias coisas que vocês falaram, eu acho que eu vou adotar. São jeitos muito bons de pensar, de falar. E eu vou terminar com uma provocação. Eu acho que a provocação é essa, de você colocar em prática. E eu tenho uma provocação que tem muito a ver com o meu momento atual. Então, assim, a teoria U vem lá do professor, do MIT, não sei o que é alemão e tal. Mas aí você comentou de Brasil, né, de agricultura. Eu acho que a minha provocação, que eu tenho vivido muito isso agora, é o quanto que nós temos saberes e soluções e saber fazer aqui no nosso próprio território que a gente historicamente menospreza, sabe? Eu tenho comumente essa provocação da gente exercitar mais os níveis de escuta aqui dentro de casa, sabe? Ah, vamos estudar o cara do MIT? Vamos estudar o cara do MIT. Mas tem tanta sabedoria aqui do nosso lado, nas nossas cidades, nos nossos campos, sabe? Eu sinto que o Brasil tem uma potência de ser solucionadora de muitas coisas se a gente souber ouvir. Souber ouvir pessoas que são, no Brasil, historicamente oprimidas, mas que elas sempre souberam como fazer isso. Né? A gente é que nunca soube. E aí esse resgate de travar contato com um monte de coisa que é brasileira, a gente esquece que é brasileiro e fica muito focado em não sei quem do MIT, não sei quem de Harvard. E eu acho que tem principalmente esse tipo de sabedoria que a gente está precisando agora trazer para a nossa ação, para a nossa prática, para os nossos hábitos, que não vai vir de fora, não. Vai vir de dentro e de dentro do Brasil. É plantado aqui, falando de água? Plantado aqui, exatamente. É isso, mas muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Mara, só para finalizar, a pessoa que quer buscar conhecimento em teoria U, quais as dicas? Dicas. Comece pelo Presence Institute, tá? O site deles atual é uschool.org. Eu tenho quase certeza, se não for isso, o Google vai te corrigir. A gente deixa nos comentários aqui. Um bom livro que tá super bom, super didático, é O Essencial da Teoria U, do próprio Otto Scharmer. O curso base aberto se chama ULab. Tem uma turma começando agora em setembro. E pode procurar na FEAP, eu tenho um curso livre. Tem muito material do Presence Institute que está em inglês. O Essencial da Teoria U é traduzido para o português. Mas na FEAP a gente tem, dentro do Business Innovation, né, do MBA de Inovação, a gente trabalha a Teoria U. O curso foi pensado nesse movimento. Então tem uma lógica por trás da ordem das matérias e tudo que é muito inspirado no U. Tem a matéria de Teoria U e eu tenho agora em agosto uma turma do meu curso livre, que daí é um curso mais curto, que você pega só ele, de Teoria U, no qual a gente vai colocar um monte de mão na massa, viu? Já tô avisando. Vale a pena, hein, galera? Não vale a pena. Teórico, não é teórico. Sou prova, hein? Que vale a pena. É isso. Bom. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Stormia Talks. Se gostou, deixa seu like, segue a gente aqui no canal do YouTube se você estiver assistindo, no Spotify, assina a gente aqui no Spotify se gostou de ouvir aqui no Spotify, no Apple Podcasts, no seu player favorito e até a próxima.